quero conversar com os irmãos nesta noite, no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu tenho estudado e pensado muito nesses dias a respeito da igreja. E eu quero expor hoje com os irmãos o capítulo 4, embora eu tenha pensado seriamente de expor toda a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Mas nestes 3 próximos, hoje mais 2 domingos, nós ficaremos apenas com o capítulo 4 e dando continuidade ao nosso tema, nossa série de mensagens, que é 2018, pode projetar, por favor, 2018, um novo tempo, um novo começo, 2018, um novo começo, e agora um novo começo para a igreja. A igreja precisa estar sempre se avaliando, Então eu tenho pensado neste tema, mas antes, uma introdução à introdução, deixa eu compartilhar algo que mexeu comigo esta semana. Eu tive o privilégio, nesta semana, de descer para o litoral. Passei esta semana lá no litoral. E uma das tardes, eu estava estudando, parei, fui para o almoço, e depois do almoço eu fui fazer algo que é tão gostoso, mas só dá para fazer na praia. Isso mesmo, dormir. Alguns falam, mas você vai para a praia e deixa a praia e vai dormir. Eu não troco, é gostoso. Terminei de almoçar, fui para o sofá, liguei a televisão para não assistir nada. Deixei, a televisão ali. Ai, que delícia. Dormi gostosamente, descansei. Até que eu escutei aquele barulho e tal, mas você não quer ouvir, não quer... Você disfarça, é igual quando você está naquele soninho gostoso e você tem frio, não consegue dormir direito, mas não quer parar para puxar a coberta para não perder o sono, não é? Também ali ouvindo aquela converseira ali e tal, mas eu não queria nem abaixar o som da televisão para não me despertar. Até que nessa eu escutei o seguinte: e ela ainda toma Santa Ceia. Aí eu me despertei, opa, esse assunto eu conheço, me interesso. Aí eu sentei, abri o olho e comecei a prestar atenção. Era um programa que fala de casos de família. E estava ali discutindo e eu vi que tinha uma senhora com um filho, que era a filha, um travesti, e os dois estavam brigando o tempo todo ali. Do lado tinha também uma tia do rapaz, que acolhia o rapaz ou a moça, não sei bem, mas sei que estava aquela discussão, e o filho com medo de que a mãe ia pôr veneno na comida dele, e que os dois brigavam, e estava naquela confusão toda, quando então ele falou, e ela ainda toma Santa Ceia. Aí a apresentadora perguntou, você é crente? Ele disse, sou. E daí disse, mas você brigando com seu filho desse jeito, ele é um demônio. E daí perguntou para o filho, e você também é crente? E ele levanta, quase que eu faço, gesticulo aqui, né? Ele disse, claro que eu sou. Com esse corpão todo, de um jeito muito sensual, que Deus me deu, eu não vou crer em Deus. Quer dizer, o corpão todo que tinha não era Deus que deu, né? Tem outras coisas ali que foram colocadas. Mas aquela briga entre eles e tudo entre crentes. Aí perguntou, tinha um grupo que fica no auditório ali, e perguntou, ela se interessou, a apresentadora, a falar sobre esse assunto de crente. E perguntou, e aqui no auditório, tem algum crente também? Vários levantaram as mãos. E foi, aí até que perguntou, alguém tem alguma coisa para dizer? Aí levantou um do auditório ali também, que eu não vou fazer o gesto também, porque não leva o jeito, não vai pegar bem, mas também afeminado, e ele começou a falar,
Aí o apresentador perguntou: você também é crente? Sou crente. Eu sou crente, né? Com voz bem assim, né? Eu sou crente, estou sempre com o meu pastor, e o meu pastor diz que o mais importante é o amor. Não é o que a gente vive, o que a gente faz, mas é o amor. E daí, queridos, foi uma baixaria falando de crente, de não crente, de briga aí, que é o demônio, que não é, que eu não tive estômago para ver até o final do programa. E eu mudei de canal. Essa é parte da igreja que se diz igreja. Querido Deus, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Senhor Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu fales ao nosso coração nesta noite. Eu não tenho microfone para falar para toda a igreja, mas o Senhor tem me dado este microfone para falar a esta igreja. Eu quero te pedir que tu abençoes para que esta igreja seja fiel, íntegra, viva de acordo com o teu querer. Quero te pedir em nome de Jesus que tu nos ministres nesta noite, alimente-nos com a tua palavra e ajude-nos a praticá-la em nome de Jesus. Amém. Esta carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso na cidade de Roma. E ele não estava preso por ser um malfeitor, por ser um bandido, por ser um criminoso. Ele estava preso justamente por ser fiel à palavra. Senhor Diel, eu estou com saudades do Senhor aqui, com a água. Pode deixar, Senhor Diel, alguém busque água para nós, por favor. Então, o apóstolo Paulo escreve quando ele está preso, está lá em Roma. E é interessante que alguns comentaristas dizem que esta carta, na realidade, ela foi escrita para várias igrejas e foi enviada para várias igrejas. O apóstolo Paulo fez uma carta, tirou fotocópia e mandou por e-mail para todas as igrejas. Né? Então, na realidade, é uma carta que foi enviada, e esta daqui é a que foi pego justamente a carta que foi dedicada a Éfeso. Então, os comentaristas dizem que lá no versículo 1, quando está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em... Essa parte no original está em branco, porque ela foi dedicada, enviada a cada igreja, e foi aproveitada aqui para nós, do original, da que foi escrito para Éfeso, para a igreja de Éfeso. E ela vem falando, orientando, ensinando, falando quem é Deus, não é? E vem trabalhando. O capítulo 4, ela é um divisor, o capítulo 4 é um divisor de águas. E ele vem falando, não é uma carta escrita para uma pessoa, mas para a igreja. É para nós pessoas, porque nós somos igreja. Mas não é particular, individual, é para a igreja. Para a igreja. Então, aqui no capítulo 4, ele vai tratar de 3 aspectos importantes que devem acontecer na igreja. Nos versos de 1 a 6, ele fala sobre a unidade na igreja. Depois ele fala sobre o ministério, os ministérios, o serviço que deve ser executado na igreja. E depois ele vai falar sobre a santidade. Hoje nós vamos trabalhar, então, os versos de 1 a 6. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados
numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Muito bem, esse texto então começa com a palavra rogvos. Esta palavra rogvos não é no sentido, olha, se vocês acharem conveniente, obrigado, Rodrigo, se acharem interessante, se vocês concordarem, mas é uma expressão muito forte, é uma exortação. É uma palavra forte e firme, rogo-vos, no sentido eu exorto, eu conclamo, eu oriento, eu digo que é para fazer assim. Então é uma palavra firme para a igreja de Jesus, como deve ser. Depois ele continua, eu, o prisioneiro no Senhor. É interessante quando a gente vai estudando a Bíblia, e muito especialmente quando a gente está preparando uma mensagem expositiva, a gente vai parando em detalhes, porque no capítulo 3, no versículo 1, ele também começa, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Ele está dizendo que ele é o prisioneiro por amor daqueles que precisam ouvir o Evangelho. Mas aqui é um outro sentido, de modo, sou prisioneiro, eu o prisioneiro no Senhor. Ele está dizendo que ele está preso ao Senhor, está amarrado, fixado, anexado, juntado com o Senhor. Isso daqui é muito importante, queridos, porque mostra o seu compromisso. Ele tem um compromisso com o Senhor, ele está fixado no Senhor, ele está anexado, ele está preso. De tal forma que não existem momentos que está com o Senhor, momentos que não está com o Senhor. É o tempo todo, ele está preso no Senhor. E ele continua, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então ele exorta e diz para que vocês andem de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados. Quando Deus nos chama, ele nos chama sim para a salvação, mas ele nos chama também para um estilo próprio de andar, de comportar-se, de viver. O que faz, o que confirma se uma pessoa realmente é de Jesus, não é o fato simplesmente de frequentar uma igreja, de estar presente numa igreja, mas é a sua maneira de viver. Por isso, queridos, nós precisamos tomar isto muito a sério, porque muitas vezes nós temos até de andar na contramão da sociedade. Todo mundo anda assim, todo mundo faz assim, todo mundo age dessa maneira, e nós somos chamados a um andar de modo digno da vocação a que nós somos chamados. Eu tenho dito algumas vezes que o fato de dizer que a população de evangélicos no Brasil é cerca de 25%, não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa, porque nós não temos visto esses 25% andando de modo digno da vocação. Quando nós somos realmente de Jesus, ele é o nosso modelo, ele é a nossa inspiração, é da forma que ele quer que nós andemos. Então nós temos visto hoje, muitas vezes na igreja, as pessoas fazendo o que todo mundo faz. Faz negócio conforme todo mundo faz, às escondidas, com prejuízo de outras pessoas, de forma desonesta. Nós temos visto muitas vezes na igreja, jovens namorando conforme o jovem do mundo namora, adultério, separação, não se comprometendo com o nome,
De uma forma que as coisas da igreja, o viver do crente, vai se tornando igual todo mundo vive. Esta carta de Efésios, ela é direcionada à igreja, muito especialmente nesse sentido, e nós não podemos deixar de falar, porque o que a gente vê na grande maioria daqueles programas de televisão, que eu assisto pouco, mas às vezes eu sou teimoso, ouço de rádio, são programas que falam apenas o que Deus tem para nos dar. Então goste de ir na igreja quando está precisando de uma bênção, então vai, como se vai para tomar um passe, como para receber uma água benta, ou para receber um benefício. Não era essa a palavra, mas um benefício. Só vai para buscar um jurê. Vai para buscar alguma coisa nesse sentido. Mas é interessante, queridos, que nós não podemos deixar de falar o que Deus quer e espera, porque a igreja não é para nós, não é nossa, ela é de Jesus. A igreja é de Jesus e ele tem como os membros da igreja de Jesus devem viver. De vida bonita, de vida limpa, de vida coerente, de tal forma, queridos, que olhem para nós, à primeira vista, você vai ser vítima de chacota. Ah, você não faz isso? Ah, você com 20 e tantos anos de idade, seja moço, ainda é virgem? Ah, você é fiel? Ah, você não faz a sua fezinha? Ah, você não bebe? Ah, você não fuma? E, sabe, vítimas de chacota. Mas preste atenção. Quando... Pode deixar, está tão gostoso. Oi. Mas quando as pessoas... E agora? Mas quando as pessoas precisarem de uma oração, quando estiverem num sufoco, quando estiverem numa dificuldade, pode estar certo, eles vão te procurar. Eles vão te procurar. Então, nesse versículo, Paulo está dizendo que há uma maneira própria, que há uma maneira correta, que há uma maneira que Jesus espera que nós andemos. O nosso procedimento não é conforme todo mundo fala, vive, age, conversa, se veste, namora, mas é segundo a vocação que fostes chamados. Mas agora, daqui para frente, ele trabalha a questão da unidade na igreja. A igreja deve ser conhecida pela sua unidade, pelo seu amor, pelo convívio. Deve ser um ambiente tão gostoso que as pessoas cheguem e falem: poxa, é aqui que eu quero estar. Quando vem pela primeira vez, fala: olha, eu me senti em casa. Parece que eu estou aqui há tanto tempo. E ele fala de alguns aspectos. Ele fala de humildade, de mansidão, de longanimidade e suportando-vos uns aos outros. Dentro da igreja deve haver esta humildade entre os irmãos, no convívio. Ninguém ostenta, ninguém se acha melhor do que o outro, não tem narizinho empinado. É humildade que ele espera dentro da igreja. Depois ele diz também de mansidão. Pessoas de fácil trato, sem grosseria, sem rispidez. Há aqui um ambiente de mansidão. Podemos falar e conversar sobre qualquer assunto. Mas as pessoas são mansas. Humilde e manso não é sinônimo de bobalhão, de frouxo, mas é sinônimo daquele que sabe tolerar, amar, compreender, aceitar. Depois fala também o seguinte,
com longanimidade. A palavra já diz longanimidade, que é paciência estendida. Eu sempre lembro da explicação como sendo assim: é respirar fundo, antes de falar, antes de responder, é longânimo, não é pavio curto, estoura por qualquer coisa, briga. Mas ele está nos orientando que dentro da igreja de Jesus Cristo deve haver humildade, mansidão e longanimidade. É um ambiente especial. E depois fala suportando-vos uns aos outros. Esta palavra suportando, este verbo, tem dois sentidos. Um é suportar no sentido de tolerar, no sentido de aguentar, de ter paciência, de não estourar. Sabe por quê? Existem alguns irmãos que é uma bênção. É fácil, é tão gostoso, mas tem alguns que não são tão fáceis de tolerar assim. E o texto está dizendo que é para suportar uns aos outros em amor. Alguns uma delícia, gostoso de estar juntos, mas tem alguns que em alguns momentos não é tão fácil. Mas a Bíblia está dizendo que é para suportar uns aos outros em amor. O segundo sentido é de suporte no sentido de apoiar. Por exemplo, este pedestal é chamado também de suporte. Ele dá suporte ao microfone. Nós temos as colunas que dão suporte ao telhado. Nós suportamos os irmãos também nesse sentido, de apoiar, de sustentar, de ajudar. É isso que nós estamos aprendendo do apóstolo Paulo, que ele espera, aliás, mais do que esperar, ele roga, ele exorta para que haja esse ambiente na igreja. Não há espaço para hostilidade, não há espaço para desentendimentos, não há espaço para ranzizice, mas ele está dizendo no nosso convívio. Agora, é interessante que no versículo 3 ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Deixa eu pular aqui e trabalhar um pouquinho essa unidade. É interessante que não fala de uniformidade. Nós não somos todos soldadinhos iguaizinhos, pensamos da mesma forma, falamos da mesma maneira, não somos todos, nós somos diferentes. Dentro dessa diversidade, há unidade. E nós precisamos aprender isto, queridos. Dentro desta diversidade, a unidade, nós pensamos diferentes. Torcemos para time de futebol diferente. Temos entendimento político de forma diferente. Aliás, deixe-me fazer um parêntese. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Nós estamos iniciando um ano político em que a coisa vai pegar fogo. E nós temos liberdade de apoiar um ou outro candidato ou partido. Temos a liberdade de entendimentos diferentes, mas nós precisamos tomar cuidado para que nesse entendimento diferente nós não machuquemos uns aos outros. Esta semana eu vi no Facebook uma imagem que me chateou muito. E quase que na totalidade dos meus amigos no Face são de irmãos.
de vários lugares. E a imagem que eu recebi não, veio no Face, alguém postou, não é daqui de Campinas, fiquem tranquilos, não é? Mas mostrava assim, um grupo de animal, de burro, não é? Que estavam indo para o caminho e embaixo dizendo: os eleitores de tal partido estão indo para tal lugar. Queridos, eu tenho amigos desse partido, e eu me senti ofendido por chamar esses meus amigos de burros. Eu posso pensar dessa maneira ou não, mas eu tenho que respeitar as pessoas que têm entendimento diferente. E eu quero exortá-los nesta noite para que tomem cuidado quando for colocar o que colocar no Face, no WhatsApp. Pense bem com cuidado, que você pode ter um irmão, um amigo que pensa diferente de você. E eu tenho visto muitos que tiram do Facebook, bloqueiam amigos, porque pensam de forma diferente, politicamente, pensam de forma: eu bloqueio, não quero mais ver nem ouvir nada dele. 2 cuidados. Primeiro, não ponha nada que possa dar uma interpretação de ofensa a irmãos. E cuidado também como você vai tratar esses que pensam de forma diferente. Mesmo porque, queridos, convenhamos, não tem nenhum partido, não tem nenhum político que vale a pena a gente desfazer-se de amigos ou maltratar amigos por causa deles. Nenhum. Não colocamos a mão no fogo por nenhum deles. Nós vamos ter de escolher. Vamos fazer a nossa escolha, a nossa opção. Mas também respeitando aqueles. Então, deixa eu dar uma palavra de bom senso. Evite colocar no Face, porque você não vai mudar a cabeça de ninguém, mas corre o grande risco de ofender um irmãozinho, uma irmãzinha querida. Fecha parênteses. Então nós precisamos tomar cuidado para que na igreja haja esta unidade. Unidade inclusive doutrinária. Unidade doutrinária. Mais para frente devo falar sobre doutrina, mas vai aqui um adiantamento. Eu entendo da seguinte maneira: eu não vi nenhum teólogo defendendo a maneira que eu entendo, mas eu também estudo a palavra há muitos anos, leio muitos livros, e eu tenho o direito de expressar o meu entendimento também. Eu entendo que doutrina bíblica é aquilo que é e não muda. Não tem interpretação. Existem filosofias bíblicas. Essas filosofias bíblicas permitem, sim, que sejam interpretadas de maneiras diferentes. Doutrina bíblica não muda. Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, não tem interpretação. É isso. A Bíblia, como única regra de fé e prática, não muda, não tem interpretação, é doutrina. Batismo com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem interpretação, é isto, é doutrina. Mas existem algumas coisas que têm interpretações diferentes e têm causado desentendimento, divisões em igrejas. E às vezes, irmãos, esses dias eu ouvi alguém que ia bloquear um outro no Facebook porque estavam conversando e têm pensamentos diferentes. Queridos, tipo, o crente perde a salvação ou não perde a salvação? Isso para mim é uma questão de interpretação. Eu tenho meu entendimento, eu particularmente creio que quem me salvou é Cristo e é Ele quem me garante. Mas isto, queridos, eu discuto, no bom sentido com vocês, justificando biblicamente
que o crente não perde a salvação. Mas, por outro lado, eu argumento com vocês também, biblicamente, que o crente pode sim perder a salvação. Então, é uma questão de interpretação, de entendimento. Uma coisa ou outra, se perde ou não perde, firme-se no Senhor. Aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então, de uma maneira ou de outra, nós temos sempre que buscar a vontade do Senhor. Seja de medo de perder, ou para agradar o Senhor, nós vamos buscar a vontade do Senhor. Tenho visto, às vezes, discussão sobre eleição. O Senhor escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Discussão que não acaba. Eu converso biblicamente e justifico para você, biblicamente, que o crente, que algumas pessoas foram escolhidas, outras não. Mas também argumento a necessidade, biblicamente, de que nós respondamos ao sim de Jesus. Então, queridos, eu penso que isso é coisa que o inimigo coloca no nosso meio, para que nós fiquemos brigando entre nós. Eu acho que eu já falei, mas daquela reunião que teve no inferno. Os capetas se reuniram, porque eles estavam muito preocupados, porque o evangelho estava crescendo muito na terra. O que podiam fazer para impedir o crescimento? E aí um capetinha lá no fundo, humildezinho, levantou a mão e... você não, tá, aquele negócio todo. Mas ele insistiu e ele disse, e se a gente fizesse o seguinte? Vamos dividir as doutrinas entre eles, aí eles vão brigar entre eles e vai deixar a gente em paz. E daí, queridos, surgem tantas doutrinas, tantas divisões. Aqueles que defendem o calvinismo, a questão da doutrina da eleição. Aqueles de Armínio, que defende a questão das pessoas terem necessidade, delas tomarem a decisão. E vai por aí, queridos, em ambos nós temos livros e mais livros escritos, e nunca se chegou a esta palavra final. Uma coisa tem, queridos, primeiro, nós somos chamados por Jesus e ninguém vai para o céu senão por meio de Cristo Jesus. Há uma doutrina sobre a questão do Espírito Santo. O crente, quando se converte, aceita Jesus, depois de um tempo, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Outros não, ele recebe o batismo na hora que se converte. Queridos, ninguém se converte se não for por obra do Espírito Santo. Às vezes nós estamos discutindo por causa de terminologia, batismo, plenitude, enchimento. Então, nós precisamos entender estas coisas e buscar a unidade, inclusive doutrinária. Todos concordam comigo que Jesus é o único e suficiente Salvador? Amém. A Bíblia como única regra de fé e prática, que se o Espírito Santo não tocar no nosso coração, ninguém se converte, que só Jesus salva, que só Jesus garante a nossa salvação. Então, queridos, isso é doutrina, e nós vamos conviver bem. Então, ele está dizendo aqui que preservar na unidade, embora haja diversidade de pensamento em todas as áreas. Todas as áreas. Nós podemos pensar de forma diferente, mas há entre nós unidade. Mas o versículo 3 começa dizendo o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Está dizendo aqui, faça todo o esforço, se esforce. Por que ele está dizendo isso? Porque a unidade não é fácil de ser conquistada. Eu já disse aqui que tem alguns que é tão fácil a convivência,
Tem outros que vai precisar de um esforço. Tem outros que vai precisar de muito esforço. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, esforçai-vos diligentemente. Não é eu tentei. Mas é um empenho para que haja realmente a unidade no nosso meio, para que haja uma convivência amorosa, gostosa. Isto é igreja, queridos. Isto é igreja. E é interessante que, a partir do versículo 4, ele fala 7 vezes sobre unidade. Há somente um corpo. Há somente um espírito, que também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. É interessante que esse finalzinho que diz Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Às vezes na igreja nós temos até essa questão de separar por classe. Em primeiro lugar, vem o pastorzão. Depois, vem os presbíteros. Depois, vem o povão. Queridos, não existe isto, porque o texto está dizendo, Pai de todos. Ele é tanto meu pai como tanto seu pai. Ele é pai de todos nós, então se ele é pai, há um só pai, o que nós somos? Irmãos. Somos irmãos. E aí está dizendo ainda mais, o qual é sobre todos. Ele está sobre todos nós. Deus está, o Pai está comigo, está com você, está sobre todos nós e age por meio de todos e está em todos. Então o trabalho da igreja não é feito por não é feito por classes, mas é feito por todos. Ele age por meio de todos. Isso cai por terra, aquela questão de, eu vou lá buscar o missionário fulano, o bispo ciclano, o pastor beltrano, a tia fulana, a irmã ciclano, porque ela vai orar e vai acontecer. A Bíblia está dizendo que Deus age por meio de todos. Então você, eu, nós podemos ser instrumentos da ação de Deus. Todos nós, porque é um só Espírito. Há somente um corpo. O que é este corpo? É a igreja. É a igreja. A igreja de Jesus espalhada na face da terra. Nós homens que dividimos em denominações, em grupos, mas é uma a igreja de Jesus. É uma a igreja de Jesus. Quando chegarmos no céu, não vai ter nenhuma placa, nenhuma divisão. Às vezes a gente fica procurando daqui para lá, qual é a igreja melhor, qual que não é a melhor. É uma igreja de Jesus Cristo. E quando eu falo de Jesus, e alguém quer saber de uma igreja, eu sempre pergunto, sempre oriento a pessoa, antes de ir para uma igreja. Meu filho mudou-se agora para o México. Vamos mudar de assunto. E eu orientei, quando você visite a igreja, quando você chegar, peça um contato com o pastor. E pergunte, em primeiro lugar, Jesus é o único e suficiente Salvador dessa igreja? Quem é o dono dessa igreja? Quem é o dono dessa igreja? Tem a Bíblia como única regra de fé e prática? Observe a vida do pastor, da liderança daquela igreja. Porque quando nós estamos numa igreja, nós também estamos sujeitos a autoridades. Vai ver como que esta autoridade vive.
Então há um só corpo, um só Espírito, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vou parar por aqui hoje, mas agora vem a pergunta: o que a gente faz com tudo isso? É uma palavra para a igreja. Eu já disse, eu não sou pastor de todas as igrejas, não tenho acesso, mas Deus me deu este microfone, e Deus me deu esta igreja para eu pastorear e cuidar, e quero fazer com muito zelo, para que nós tenhamos aqui uma igreja que agrade o seu Senhor, que olhe para nós e se alegre pela nossa convivência, pela nossa atitude. Sabe, vocês que são pais, sabem, uma das coisas que entristece muito o coração de um pai é quando os irmãos se desentendem. Nós queremos ter um ambiente aqui que o pai olhe para nós e fala: como que eles vivem bonitos, olha a vida deles, que humildade, que mansidão, que longanimidade, suportam uns aos outros, esforçam-se para manter o vínculo da paz através da unidade. Há um só corpo, ele age por meio de todos, está em todos. Um novo começo para a igreja. Eu creio, queridos, que este ano será um ano especial para a igreja. Temos orado, um ano onde, se Deus confirmar, iremos para a nossa sede. Tenho orado e me preparado muito a questão de orientar a igreja sobre discipulado. Vocês me ouvem falar sobre isso há muitos anos. Tá falando de novo? Sim, porque eu creio nisto. Não consegui ainda ter uma igreja totalmente discipuladora. Mas eu creio nisto, quando nós nos envolvemos uns com os outros, suportando, dando suporte um para com o outro. É um ano onde nós estamos orando e pensando já seriamente naquele que virá nos ajudar no ministério pastoral. Esse ano de 2018 eu estou iniciando com muita expectativa. Um novo começo. E a palavra desta noite é nesse sentido. Não vou começar sozinho. Vamos começar juntos. Um corpo. Uma unidade. Quando o texto fala sobre suportar, de cuidar um dos outros, é que a gente cuide mesmo. Você já teve na sua casa, eu estou voltando um pouquinho, porque eu penso que esse aspecto é interessante. Você já teve na sua casa uma roupa nova, boa, que não te serve mais, e você fala: puxa vida, essa roupa aqui, fulano está precisando, eu poderia presentear. E a roupa está envelhecendo no guarda-roupa, e você não toma uma decisão, uma atitude. Você já olhou para alguém na igreja? Olhou e viu que estava com um semblantezinho assim, bem caidinho, borocochô. Você olhou e percebeu. Aí no carro, no caminho de volta, conversou com a esposa, com o marido. Poxa vida, fulano acho que não está muito legal não. Está com um rostinho, um semblantezinho mais caidinho. Acho que a gente precisa dar uma ligada, dar uma telefonada. E passa o dia, passa a semana, passa o mês, passa o ano, e não toma nenhuma decisão. Não procura, não busca. Suportar é isto também, queridos. Dar suporte. Tem irmãos que muitas vezes estão precisando de um cuidado, de um carinho especial, de suporte. Sabe o que é mais escasso nos nossos dias? Não é o dinheiro, é o tempo. Mas se a gente entende que isto é importante, nós precisamos arrumar tempo. Pense em alguém que você tem se lembrado, tem pensado nessa pessoa: poxa vida,
Eu precisava dar uma ligada, eu precisava dar uma telefonada, eu precisava fazer uma visita, eu preciso me aproximar, eu preciso saber. Tenho visto que não está muito legal. Alguém que de repente não esteja frequentando a igreja. Esses dias nós conversamos no conselho mesmo, sobre uma pessoa que precisávamos então atender e todo mundo ficou de atender. Na próxima reunião perguntei, alguém ligou? Alguém procurou? Isto é começar de nós, queridos. É um privilégio que nós temos na igreja, de sermos um corpo, uma família. Vocês observam que sempre quando eu escrevo para vocês, eu escrevo a família Shalom. E embaixo eu escrevo pastor. Eu não tenho como fazer isso com todas as igrejas, mas eu posso trabalhar isto com vocês. E eu creio que entendo isto, queridos. Cada vez que você trouxer um convidado, uma convidada, vai chegar e vai encontrar um ambiente gostoso. Sempre quando nós nos reunimos em conselho, para receber alguém como membro da igreja, uma das perguntas que a gente faz é, o que te atraiu a Shalom? E normalmente não é a mensagem, não é o louvor, não é o templo, foi a forma que eu fui recebido e amado. Esta é uma característica da Shalom. Eu não estou falando para exortá-los, para começar tudo, mas para que nós continuemos um novo começo. Nós continuemos cuidando deste ambiente. Ah, queridos, eu sonho de ter uma igreja com muitas, centenas de pessoas. Mas eu sonho que para isto é preciso que nós tenhamos um ambiente de amor. Não é aquele lugar que as pessoas vão, prestam seu culto e voltam. Eu gosto quando termina o culto. E os diáconos ficam querendo apagar a luz. Eu falo, não, espera. Onde a gente gosta de estar juntos. Ah, como eu gosto de tomar café com os irmãos. Antigamente a gente tomava café nas casas, hoje eu tenho tomado mais na padaria. Porque o importante é a gente estar juntos. Mas se você não agendar isto, se você não se propuser e não tomar uma atitude, não espere de ninguém. Tome a iniciativa, que nós tenhamos um ambiente tão gostoso, tão amoroso, que fale, essa igreja é diferente. Quando você estiver conversando com algum colega que esteja criticando as igrejas, e há muito desse assunto, aquela igreja, outra igreja, você vai poder dizer o seguinte, eu queria te fazer um desafio. Eu quero convidar você para conhecer a minha igreja. Quero convidar você para conhecer a minha igreja. Vamos lá, depois você vai dar a sua opinião sobre a igreja. Você vai ter autoridade para trazer e saber quem chegando aqui a um ninho, a um ambiente de amor, a um ambiente gostoso. É desse lugar que eu preciso. Nós precisamos tomar este cuidado, não esperar dos outros, mas cada um de nós fazendo a nossa parte. Quero convidar você para fechar os seus olhos. Pense nesta palavra. Pense nesta palavra. O que Deus falou ao seu coração? O que você vai fazer com esta palavra? Qual vai ser a sua atitude, a sua decisão, seu compromisso, a sua resposta? Só rebanho. Pode colocar a letra, por favor. Só pastor. Vamos colocar em pé.
É teu amor que nos une aqui e num só Espírito adoramos a Ti. E num só Espírito adoramos a Ti. Vamos cantar de mãos dadas? Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face e vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor mesmo nos chamou para que fizéssemos parte deste rebanho, dessa igreja, Igreja de Jesus Cristo. Eu quero te pedir que tu abençoe a toda a igreja espalhada pelo Brasil, espalhada pelo mundo. Mas eu quero te pedir que tu olhes também para nós, para esta igreja, que haja aqui fidelidade, que haja uma convivência gostosa, que haja um derramar do teu espírito, da tua paz, do teu amor, que seja um ambiente muito especial, que alegre o teu coração e que atraia as pessoas para este lugar. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus. Pode olhar para mim. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Santo Espírito, seja sobre cada um de nós e sobre todos nós permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. E agora, a igreja se separa, a igreja sai, nós saímos para mostrar o verdadeiro amor de Jesus, para levar Jesus aos corações dos perdidos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.